Olha, tem um quebra-cabeça na política brasileira que muita gente tenta resolver. Por que uma parcela significativa dos mais pobres vota na direita? O sociólogo Gessé Souza foi fundo nesse tema no livro O Pobre de Direita. E o que ele encontrou, olha, desafia quase tudo o que a gente costuma pensar sobre o voto. Então a grande questão é essa, né? Se a gente pensar só com a lógica do bolso, parece que não faz muito sentido. Afinal, as políticas de direita, historicamente, não são as que mais favorecem as classes populares. Então, se a resposta não está na economia, onde é que ela está? E para começar a responder, Gessé Souza usa uma analogia bem forte, a do Coringa. A proposta dele é a gente imaginar não um eleitor que não sabe o que faz, mas sim uma multidão de pessoas que se sentem invisíveis, que são humilhadas no dia a dia. É o ressentimento dessa multidão que acaba virando combustível perfeito para um certo tipo de discurso político. A resposta, segundo ele, não é lógica, é visceral. Para a gente conseguir entender a resposta que o livro dá, primeiro a gente precisa desmontar a resposta mais óbvia, sabe? Aquela que está sempre na ponta da língua. A explicação padrão que a gente ouve por aí é que é uma escolha irracional, um voto contra o próprio bolso. Mas o livro já começa com uma provocação direta. Nunca foi a economia, tolinho. O argumento aqui é que essa visão, muito focada no dinheiro, é na verdade uma cortina de fumaça. Ela impede a gente de enxergar o que realmente está em jogo. E o livro vira a nossa ideia de economia de cabeça para baixo. A tese é que economia não é só sobre números e gráficos. No fundo, é um sistema moral. É um jogo com regras que já definem quem merece ganhar e quem merece perder. A matemática, no fim das contas, só serve para justificar essas regras. E aqui a gente chega no coração do argumento. Se não é o dinheiro que move as pessoas em primeiro lugar, o que é? A resposta do livro é reconhecimento. A necessidade de se sentir uma pessoa digna, de ser visto pelos outros como alguém de valor, esse motor é muito mais poderoso do que o interesse material. E a falta de dignidade, bom, essa é a ferida que mais dói. E agora que a tese do livro fica mais controversa, porque para Gessé Souza, a raiz desse sentimento de falta de dignidade no Brasil tem um nome e uma história longa que a gente conhece bem. A ideia central é que o racismo no Brasil nunca acabou. Ele só trocou de roupa. Saiu de cena aquele racismo científico, explícito lá dos anos 30 e entrou um racismo mais disfarçado, cordial. Mas a função dele, de separar as pessoas em hierarquias, continuou a mesma, só que agora com outras máscaras. E a principal máscara hoje em dia seria o que ele chama de racismo cultural. Como é que funciona? Em vez de atacar a raça de alguém, se ataca a cultura desse grupo. Os alvos são os mesmos de sempre, mas a justificativa muda. Não se fala mais em sangue, se fala em hábitos, em moral, em costumes. E como é que isso soa na prática? Uma entrevista do próprio livro dá um exemplo perfeito. A pessoa que fala não usa a palavra raça, mas o objetivo final é o mesmo: criar uma imagem inferior de todo um grupo. No Brasil, segundo a análise, a arma mais eficaz desse racismo cultural seria o discurso da corrupção. A ideia de que existe um povo corrupto por natureza se torna a desculpa ideal para continuar excluindo as mesmas populações que sempre foram o alvo do racismo mais tradicional. Certo. Mas como essa ideia mais abstrata se manifesta nos grupos que, de fato, votam na direita? O livro vai lá e identifica duas grandes coalizões de pobres de direita, cada uma com suas próprias razões. O livro foca em dois grupos principais. De um lado, o branco pobre, especialmente do Sul e de São Paulo. Do outro, o negro evangélico. Percebe? Ambos buscam a mesma coisa, recuperar a dignidade perdida ou negada, mas por caminhos bem diferentes. Um encontra a resposta na identidade regional, o outro na comunidade moral da igreja. Vamos olhar para o primeiro grupo, então. O branco pobre do Sul e do Sudeste. A análise sugere que esse grupo se agarra numa suposta herança europeia para se diferenciar do resto do país. Sentindo que seu lugar na sociedade está ameaçado, ele usa o preconceito regional como uma arma para afirmar seu valor. Ele se vê não apenas como branco, mas como trabalhador e honesto, em oposição ao resto do Brasil. Agora, e o segundo grupo, o negro evangélico. Para quem enfrenta o abandono e a humilhação todo santo dia, a igreja surge como um refúgio. Ela oferece o que a sociedade nega: um senso de comunidade, de propósito e de dignidade. Ao adotar um código moral bem rígido, se cria uma nova divisão. De um lado está ele, o povo de bem, o pobre honesto, e do outro, o pobre delinquente, que ele precisa rejeitar para se sentir valorizado. E aí que todas essas peças se encaixam. A gente chega, então, na conclusão do livro, na resposta final para aquele nosso quebra-cabeça lá do início.
Então, o ponto crucial é este. O voto de direita do pobre, segundo essa análise, não é um cálculo econômico que deu errado. É um ato de afirmação, é quase uma vingança moral. É a chance de se aliar a um discurso que oferece, mesmo que seja de forma ilusória, um sentimento de superioridade e de pertencimento para quem foi humilhado a vida toda. E como o próprio livro diz, para quem não tem nada, isso é muito. Essa identidade moral, esse sentimento de fazer parte de um grupo de gente de bem, é o que faz brilhar uma vida que, no resto do tempo, é marcada pela invisibilidade e pelo desprezo. E politicamente, a função disso é muito clara. Essa narrativa pega toda a raiva e o ressentimento legítimos que poderiam ser direcionados contra a desigualdade e desvia o foco para outros alvos. Outras minorias, o tal povo corrupto, o pobre delinquente. É uma forma de manter a estrutura de poder intacta, fazendo os de baixo brigarem entre si. E a gente termina com uma reflexão que vai muito além do Brasil. Se essa busca por dignidade, por reconhecimento, pode ser mais forte do que o interesse material imediato, o que isso nos diz sobre a política no mundo todo? Talvez a grande lição aqui seja que, para entender como as pessoas votam, a gente precisa olhar menos para os bolsos e muito mais para as feridas da alma.